Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e as engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Maravilhas e bênçãos divinas! Ora, Faraó, disse José, a crise que virá será muito severa, e os poderes estão muito, mas muito, sobremaneiramente muito concentrados nas mãos do Faraó. Eu indico para o Senhor, ó majestade, que o Senhor divida o país em províncias e que se constituam governadores provinciais, para que durante os anos bons eles administrem as províncias do melhor modo possível, fortalecendo a economia do Egito como um todo e constituindo os estoques regionais de alimentos. Fazendo assim, quando a crise chegar, o país do Egito estará preparado para enfrentá-la. Para reforçarmos a leitura, amada inteligência divina, por favor, volte ao livro do professor Silvio Mota, Curso de Direito Constitucional, que eu participarei
dessa leitura, que é um exercício para a nossa expansão da nossa capacidade de leituramento. Vamos lá. Formas de Estado. O que aconteceu foi que José indicou para o faraó a transição do Estado unitário para a concepção do Estado regional. Forma de Estado é um conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos um Estado regional. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Essa era a realidade do faraó na época em que José o aconselhou. Temos aqui, no Estado unitário, apenas uma entidade política ou governamental soberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativos, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central que irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações às coletividades regionais e locais. Digamos que foi o que José do Egito viu. Ora, faraó, os poderes estão por demais concentrados nas suas mãos. Avançando. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local, e conferindo-lhe competência para desempenhar parcelas de suas atribuições sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central que criou tais entidades. Portanto, o faraó divida o país em províncias e constitua governadores provinciais, governadores regionais, para que bem administrem as províncias durante os 7 anos de riquezas e prosperidades. A economia do país do Egito se fortalecerá e o país estará preparado para os 7 anos de carestia e fome extrema. É isso. Entrelaçamos narrativas da história de José do Egito com leituras relativas ao direito constitucional. Fazendo assim, estamos evoluindo sobremaneiramente muito a produtividade do trabalho socioeducativo. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender.